Num dos congressos de entomologia mais prestigiados do mundo, realizado em 2024, algo incomum chamou a atenção de todos os presentes. Pesquisadores experientes, com décadas de carreira, se aglomeravam em volta de um estande. Não era o estande de uma universidade renomada, nem de um laboratório milionário. Era o estande de uma criança do ensino fundamental. Com cadernos nas mãos e dados cuidadosamente organizados, ele apresentava sua pesquisa mais recente sobre borboletas. Quando terminou, o silêncio durou apenas um segundo, logo substituído por uma salva de palmas que tomou conta do espaço. Alguns correram para tirar foto com ele, outros ficaram parados, processando seriamente o que acabavam de ouvir. Seu nome é Jonah Guy, e ele tinha apenas 10 anos quando apresentou pela primeira vez uma descoberta que ninguém no mundo havia conseguido demonstrar antes. Você pode estar pensando, que descoberta tão revolucionária pode vir de uma criança de 10 anos? Mas preste atenção, porque isso vai te surpreender. Jonah foi o primeiro ser humano na história a comprovar que as memórias de uma borboleta sobrevivem ao processo de metamorfose. E mais do que isso, sua pesquisa indicou que essas memórias podem ser transmitidas para as gerações seguintes. Para você entender o peso disso, imagine o seguinte: seus pais sofreram um ataque de cobra quando eram jovens, um trauma profundo e doloroso. Agora imagine que esse episódio, vivido por eles, tivesse influência direta na forma como você, que nem nascido era na época, reage ao ver uma cobra hoje. É exatamente esse nível de impacto que a descoberta de Jonah representa para a ciência. Mas antes que o ceticismo tome conta, vamos voltar ao começo de tudo, porque essa história é ainda mais fascinante do que parece. Desde pequeno, Jonah era o tipo de criança que não conseguia simplesmente passar por um inseto sem parar para observar. Besouro rinoceronte disputando o território com chifres, libélulas pousadas à beira de lagos, cada criatura despertava nele uma curiosidade genuína. Mas as borboletas sempre ocuparam um lugar especial. E aqui está a diferença entre Jonah e qualquer outra criança que gosta de borboletas. Ele não queria apenas colecioná-las, ele queria entendê-las. Ainda na pré-escola, enquanto outras crianças brincavam, Jonah conduzia testes para descobrir quanto tempo uma borboleta conseguia sobreviver presa dentro de sua própria crisálida. No primeiro ano do ensino fundamental, ele já documentava comportamentos atípicos em uma espécie de lagarta que, segundo suas anotações, mudava de pele com uma frequência acima do normal. Ambos os projetos lhe renderam premiações. E quando chegou ao segundo ano, já acumulava centenas de páginas escritas à mão com observações detalhadas sobre o comportamento das borboletas que criava. Foi nessa época que algo começou a chamar sua atenção. As borboletas que ele havia criado desde a fase de lagarta se comportavam de maneira diferente das que ele capturava na natureza. Quando ele tentava soltá-las, elas voavam em sua direção, ao invés de simplesmente irem embora. Esse comportamento ficou martelando na cabeça dele, até que uma pergunta tomou forma. Será que elas se lembravam de algo da época em que eram lagartas? Com essa dúvida em mente, Jonah fez exatamente o que qualquer pesquisador sério faria. Ele foi atrás da literatura científica. E foi assim que encontrou um estudo conduzido pela entomologista Martha Weiss. Nessa pesquisa, Martha havia demonstrado que mariposas conseguiam reter memórias adquiridas ainda na fase de lagarta, mesmo após passarem pela metamorfose completa. Era uma conclusão polêmica, que contrariava décadas de crença científica de que a metamorfose funcionava como uma espécie de reinicialização total do sistema nervoso do inseto. Ao ler aquele artigo, Jonah sentiu que tinha encontrado o elo que faltava. Se aquilo funcionava com mariposas, por que não poderia funcionar com borboletas? Na primavera de 2022, Martha abriu sua caixa de correio e encontrou um envelope volumoso vindo do Japão. Dentro, uma carta manuscrita de 4 páginas, assinada por um menino de segundo ano chamado Jonah Guy, de Kobe. Junto com a carta, páginas e mais páginas de dados coletados ao longo de anos de observação. Ele dizia que estava profundamente impressionado com o trabalho dela e que queria replicar o experimento com borboletas. Martha ficou tocada com o gesto, mas, honestamente, duvidou que ele fosse conseguir executar algo tão complexo. Em sua resposta, ela o parabenizou e sugeriu um projeto mais simples, mais adequado para a idade dele. Só que Jonah não aceitou. Ele escreveu de volta, dizendo que já havia começado a adaptar os protocolos dela para o seu próprio laboratório caseiro, e foi além. Questionou escolhas metodológicas dela, incluindo o uso de um produto químico específico. Em uma das correspondências, ele perguntou diretamente por que ela havia utilizado acetato de etila, apontando que aquela substância é amplamente usada para matar insetos e questionou se isso não poderia comprometer os resultados. Martha admitiu que ficou um pouco na defensiva naquele momento, mas reconheceu que ele tinha um ponto válido. Foi ali que ela percebeu: esse menino
era sério de verdade. A partir daquele momento, os dois passaram a trocar ideias regularmente, discutindo como adaptar a metodologia para o ambiente doméstico de Jonah e identificando possíveis melhorias no desenho original do experimento. No outono de 2022, Jonah enviou uma nova correspondência para Martha, dessa vez com 33 páginas. O estudo estava concluído. Agora vamos entender juntos o que esse experimento envolveu. O ponto de partida de Jonah era uma pergunta direta. Se uma lagarta aprende a associar um determinado cheiro a uma experiência desagradável, ela ainda vai evitar esse cheiro depois de se transformar em borboleta? Para testar isso, ele seguiu uma estrutura parecida com a do experimento original com mariposas, mas com adaptações importantes para trabalhar com borboletas rabo de andorinha e com melhorias que fazem toda a diferença. A primeira mudança foi no estímulo olfativo utilizado. No estudo original, o cheiro escolhido foi o acetato de etila, que lembra um pouco o aroma de esmalte de unha. Mas, como Jonah já havia apontado nas cartas, essa substância é altamente tóxica e frequentemente usada para eliminar insetos. Ele acreditava que as lagartas poderiam ter uma sensibilidade natural a ela, o que tornaria os resultados menos confiáveis. Por isso, substituiu pelo óleo de lavanda, um aroma igualmente marcante, porém completamente neutro para os insetos. Quando expostas ao ar puro, as lagartas não apresentavam nenhuma reação, mas ao receberem o cheiro de lavanda, eram submetidas a um leve choque elétrico. E aqui vem a segunda melhoria. Em experimentos com insetos, é comum que os pesquisadores apliquem choques sem muito critério sobre a intensidade utilizada. Jonah não conseguia encarar isso. Para ele, cada lagarta era um ser com o qual ele tinha uma relação, não um objeto de laboratório. Em vez de escolher uma intensidade arbitrária entre as 15 disponíveis, ele começou sempre pelo nível mais baixo e foi aumentando gradualmente, observando com atenção qualquer sinal de sofrimento desnecessário. No quarto nível de intensidade, a reação das lagartas foi inequívoca. Elas projetavam o osmeterium, uma estrutura de defesa que só aparece quando o animal sente desconforto real. Para Jonah, aquele era o sinal que ele precisava. Não era necessário ir além. No estudo original com mariposas, a intensidade utilizada era consideravelmente maior e as respostas de estresse das lagartas eram proporcionalmente mais severas. Mas Jonah foi além do cuidado com a intensidade. Para garantir que compreendia exatamente o que as lagartas estavam sentindo, ele aplicava o choque com o suporte apoiado sobre o próprio braço, de forma que ele mesmo pudesse sentir a mesma sensação que elas. Ao longo de várias repetições, as lagartas foram aprendendo a associar o cheiro de lavanda à experiência desconfortável e passaram a evitá-lo. Paralelamente, ele mantinha um grupo controle de lagartas que não passaram por nenhum tipo de condicionamento. Enquanto os dois grupos estavam envoltos em suas crisálidas, em plena transformação, Jonah aproveitou o tempo para construir um labirinto em formato de tubo com bifurcação, usando materiais que encontrou em casa. Quando as borboletas finalmente emergiram, chegou o momento mais aguardado de todo o experimento. Ele posicionou água açucarada nos dois lados do labirinto, mas apenas um deles também continha um chumaço de algodão embebido em óleo de lavanda. As borboletas foram inseridas no labirinto e ele observou cada movimento com atenção total. O grupo controle, aquele que nunca havia sido condicionado, se dividiu de forma praticamente igual entre os dois lados, cerca de metade para cada direção. Até ali, nada surpreendente. Aí vieram as borboletas treinadas. Se a metamorfose tivesse apagado completamente o que elas haviam aprendido, o comportamento delas deveria ser idêntico ao do grupo controle. Mas não foi o que aconteceu. Aproximadamente 70% das borboletas condicionadas escolheram evitar o lado com a lavanda, um resultado com relevância estatística inegável. Com aqueles dados nas mãos, Jonah se tornou a primeira pessoa no mundo a demonstrar experimentalmente que borboletas rabo de andorinha retêm memórias adquiridas na fase larval, mesmo após a metamorfose completa. E de quebra, ele tinha agora uma evidência concreta de que suas borboletas podiam, de fato, lembrar dele. A maioria das pessoas pararia por aqui. A maioria dos pesquisadores também pararia. Foi onde Martha parou. Mas o que Jonah fez a seguir deixou cientistas do mundo inteiro de queixo caído. Nas semanas seguintes, ele repetiu o experimento diversas vezes, verificando meticulosamente se os resultados se sustentavam. E se sustentavam. Mas foi num momento completamente comum, em família, que uma nova pergunta nasceu. Jonah percebeu que ele, sua mãe e sua avó sofriam de rinite alérgica. 3 gerações. A mesma condição. E aquilo ficou circulando na cabeça dele. No verão do ano seguinte, Jonah começou a criar uma nova geração de lagartas, filhas do grupo que havia sido treinado anteriormente. Enquanto outras crianças aproveitavam as férias,
Ele trocava folhas, monitorava o desenvolvimento e cuidava das suas novas lagartas como um pai dedicado, como ele mesmo descreveu. A diferença fundamental era que essa nova geração não passaria por nenhum tipo de condicionamento, nenhum choque, nenhum treinamento com lavanda. Quando o verão chegou ao fim, as lagartas completaram a metamorfose e as borboletas foram colocadas no mesmo labirinto de antes. Elas se deparavam com a mesma escolha que a geração anterior havia enfrentado, mas sem nenhuma experiência prévia que justificasse qualquer preferência. E ainda assim, a maioria delas escolheu evitar o lado com a lavanda. E o que tornou isso ainda mais impressionante foi a proporção. Era quase idêntica à da primeira geração. Isso levanta uma possibilidade que vai muito além do comportamento aprendido. Sugere que o aprendizado pode alterar algo na biologia dessas borboletas, de maneira profunda, o suficiente para ser carregado para a geração seguinte. Jonah não ficou satisfeito e foi mais longe. Se a memória podia ser herdada por uma geração, qual seria o limite? Ele criou uma terceira geração, os netos do grupo original, e os resultados apontaram na mesma direção. A maioria ainda evitava o lado com lavanda. Nessa fase, ele também identificou uma tendência interessante. O comportamento parecia ser mais pronunciado nos descendentes machos do que nas fêmeas. Mas talvez o detalhe mais revelador sobre o caráter científico de Jonah seja o que ele escolheu não fazer. Ele reconheceu abertamente que o conjunto de dados ligado à diferença entre os sexos ainda era pequeno demais para sustentar conclusões sólidas, especialmente porque aquilo nunca havia sido o foco inicial da pesquisa. Por mais animador que fosse, ele decidiu que precisava de mais testes e de uma análise mais rigorosa antes de afirmar qualquer coisa com convicção. Ao término das férias de verão, Jonah havia consolidado um corpo de evidências robusto, sugerindo que memória e aprendizado podem se estender além de uma única geração. Se o efeito ligado ao sexo vai se confirmar em amostras maiores, é algo que ele ainda está investigando. Mas o que ele já havia conquistado era extraordinário por si só. Conforme a notícia sobre seu trabalho foi se espalhando, algo inusitado começou a acontecer. Em feiras de ciências e congressos, pessoas faziam fila para conversar com ele. Pesquisadores com décadas de trajetória paravam para ouvir com atenção um menino de 10 anos explicar memória transgeracional em borboletas. Ele chegou a ser convidado para apresentar sua pesquisa em uma audiência privada com o príncipe herdeiro do Japão. E em dezembro de 2024, ele finalmente conheceu pessoalmente Martha Weiss, a cientista cujo artigo havia colocado tudo isso em movimento. 2 anos antes, uma carta de 4 páginas enviada de um apartamento em Kobe havia atravessado o oceano e chegado à caixa de correio dela. Aquela carta não apenas lhe rendeu uma mentora, mas abriu um caminho que foi moldando o pesquisador que ele está se tornando. A pesquisa de Jonah com borboletas levanta uma questão que vai muito além dos insetos. Nossas experiências podem deixar marcas biológicas mais profundas do que imaginávamos. O aprendizado talvez não se limite a mudar o comportamento de um indivíduo ao longo de sua vida, mas possa influenciar a fisiologia de gerações que ainda estão por vir, de formas que a ciência mal começou a compreender. Para descobrir até onde isso realmente alcança, será necessário mais rigor, mais replicações, mais espécies estudadas. Mas, acima de tudo, será necessária a coragem de fazer perguntas que ainda não foram feitas. E esse é exatamente o tipo de coragem que Jonah carrega. No mundo dele, não existe pergunta idiota. Não existe hesitação diante de algo que pode estar errado. Enquanto eu montava esse vídeo, me peguei genuinamente tocado. Tinha algo no trabalho do Jonah e na forma como ele conduz sua pesquisa que me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Porque tudo isso não nasceu de ambição ou da busca por reconhecimento científico. Nasceu de uma criança de 10 anos que simplesmente queria saber se as suas borboletas conseguiam se lembrar dele. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisava ouvir essa história hoje. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Porque histórias como a do Jonah são exatamente o tipo de conteúdo que continua aparecendo por aqui.